Vai fazer cirurgia ortognática e morre de medo daquela fase inicial, quer saber como acelerar os resultados da sua cirurgia para você sofrer o mínimo possível e passar por aquela fase que todo mundo morre de medo da forma mais rápida possível? Eu sou Karen Porto, fisioterapeuta bucomaxilofacial e também paciente de ortognática. Estou completando essa semana 1 ano de cirurgia e tenho algumas orientações que com certeza vão te ajudar a passar por essa fase aí da melhor forma possível e mais rápida. Muita gente falou que o meu processo do pós-operatório foi muito rápido e muito tranquilo. E sinceramente, eu também achei um pouco mais tranquilo do que eu imaginava. Bom, a primeira coisa que eu acho que ajuda muito todos os pacientes, todo mundo que eu já acompanhei de cirurgia, é o quanto que a pessoa conseguiu se organizar antes da cirurgia. O passo mais importante da ortognática está em você trabalhar a prevenção. A cirurgia ortognática, ela não é uma cirurgia para ser complicada, tá? Não é uma cirurgia para ter complicações no pós-operatório. E para que isso aconteça, o paciente ele precisa se organizar com antecedência. Como é que você faz isso? Escolhendo a sua equipe que vai te acompanhar. Então eu oriento você primeiro, escolher o cirurgião que vai elaborar todo o seu planejamento e junto com ele a equipe que vai te acompanhar. Fisioterapeuta, se você sentir necessidade de ter um enfermeiro com você no hospital, um nutricionista, um psicólogo te acompanhando, tudo isso pode ser interessante e com certeza vai agregar nos resultados do seu pós-operatório, porque você vai estar cercada de profissionais capacitados que vão conseguir te auxiliar, tirando todas as suas dúvidas desde o início. O que é que eu observo na maioria dos pacientes que acabam se queixando de um pós-operatório mais complexo, mais difícil, mais sofrido? Normalmente são pessoas que não se organizaram com antecedência. O paciente ele fica procurando quem vai atender ele, quem vai resolver a situação que ele tá, a queixa que ele tá, e isso é muito ruim, porque você fica solto no seu pós-operatório. E quando você já tem uma equipe, você sabe exatamente a quem recorrer. Todos os pacientes que eu atendo no pós-operatório, eu faço uma avaliação prévia e isso é extremamente importante porque tem algumas situações que a gente precisa saber daquele paciente anteriormente, como por exemplo, se tem alergias na pele, se tem alguma dificuldade respiratória, coisas que a gente já pode esperar no pós-operatório. Então, quando a gente já conhece esse paciente, não é um paciente que te achou assim de última hora e tá ali precisando de uma drenagem, tem muitos pacientes que recorrem a mim pedindo para fazer drenagem de última hora e eu não conheço o caso do paciente, eu não sei qual a condição que ele tinha previamente à cirurgia, então acaba sendo complexo tanto para a gente quanto para o paciente que ficou sem assistência até ele chegar no ponto de sentir que realmente precisava daquela assistência. Entendeu? Normalmente o fisioterapeuta entra em contato com o cirurgião, trocam informações, conseguem discutir o seu caso e fazer tudo de forma individualizada. O paciente ele já vai para a cirurgia sabendo quem vai atender ele, o que vai ser feito, qual o posicionamento que ele vai precisar realizar lá na hora, seja para colocar o tape, para aplicar o laser, na hora de aplicar o gelo. Então, fica realmente mais fácil quando tanto o paciente já conhece, já se organizou para ter aquela assistência dentro do hospital assim que finaliza a cirurgia. Isso é extremamente importante. Tenha uma equipe para chamar de sua, porque você vai precisar. Segundo ponto que eu acho importantíssimo, se você não tem um fisioterapeuta que vai te acompanhar na cidade em que você mora, se organize para ver a possibilidade de você ir até a cidade e ficar alguns dias na cidade desse profissional. Você vai precisar de assistência, existe a possibilidade de fazer uma terapia, online, mas eu recomendo aos pacientes que quem puder fazer presencial é muito melhor, porque tem algumas técnicas que precisam ser realizadas realmente de frente com o paciente. É um momento muito delicado, então, por exemplo, a gente só consegue aplicar o laser e fazer a aplicação da bandagem com o paciente. Então, se você não está junto com o fisioterapeuta que vai te atender, você não vai ter como realizar a aplicação dessas técnicas. Da mesma forma que você se organizou para estar com o cirurgião, para ir para o hospital,
você se organize para ter também um fisioterapeuta que vai te atender de forma presencial e de maneira especializada e individualizada para o seu caso. A pior escolha que você pode fazer vai ser realizar a sua fisioterapia com um profissional não capacitado. Um profissional que realizou apenas cursos, um profissional que atua na área da ortopedia. Esse fisioterapeuta, ele não vai estar capacitado para um atendimento de pós-cirúrgico de cabeça e pescoço. Então é importante que esse profissional esteja, sim, devidamente capacitado, porque são abordagens muito específicas e que com certeza vão fazer diferença para que você consiga ter um pós-operatório tanto mais confortável, seguro e também acelerar os seus resultados. Porque não é qualquer tipo de drenagem, não é qualquer tipo de pressão, não é qualquer tipo de técnica. Inclusive tem técnicas que são totalmente contraindicadas para cirurgias de cabeça e pescoço. E esse profissional ele precisa estar ciente disso. Se você está na fase do pré-operatório, aproveite para você se certificar dos profissionais que vão te atender. E um fisioterapeuta especializado é fundamental para que você consiga passar por essa fase o mais rápido possível. Um outro ponto é cuidar da sua alimentação. Eu falo isso para todo mundo que vai fazer cirurgia ortognática, porque a alimentação, inclusive do pré-operatório, ela é fundamental. Você pode ir para a cirurgia com o seu corpo de duas formas. A primeira, com o seu corpo bem nutrido, desinflamado, desintoxicado, e a segunda, com seu corpo altamente inflamado. Tudo que você comer antes da cirurgia vai ser a forma de nutrição que você vai ter para o seu corpo reagir no pós-operatório. Pacientes que têm alto consumo de açúcar, normalmente vai ter um corpo mais inflamado. Consumo de açúcar, consumo de leite, consumo de carne vermelha. É um ponto que eu sempre falo com os pacientes, porque eles podem causar mais enjoo no pós-operatório. Se você conhece alguém que já fez ortognática, você deve saber de algum caso de alguém que antes da cirurgia, nas vésperas, foi para uma churrascaria e comeu carne até não poder mais. Normalmente essas pessoas elas se sentem muito mal no pós-operatório por conta da dificuldade de digestão da carne vermelha em especial. Então você cuidar da sua alimentação no pré-operatório é importantíssimo. Principalmente porque nos primeiros 3 dias ali, o que você vai ter de nutrição, capacidade do seu corpo reagir, vai ser com aquela base alimentar que você tinha antes da cirurgia. Então, se você já vai com o corpo inflamado, você vai passar por um processo de maior inflamação, você vai ter um corpo ultramente inflamado para resolver e dar conta de todo aquele processo ali que você está vivendo. Então, provavelmente você vai inchar mais, talvez você enjoe bastante, talvez você acabe vomitando muito depois da cirurgia. E quanto mais a gente puder evitar isso, melhor. E no pós-operatório, eu sempre lembro de evitar sorvete. Sorvete é uma coisa que as pessoas lembram muito, né? Acho que porque quando a gente extrai dente, nossos pais davam muito sorvete pra gente por ser algo gelado e por ter essa recomendação de dieta fria nos primeiros dias. Mas o sorvete ele não é tão indicado porque justamente ele tem uma base de alta quantidade de açúcar. E açúcar é um alimento pró-inflamatório, então você vai provavelmente inchar mais. Se você quer desinchar, então quanto menos açúcar você conseguir consumir, melhor. E aí nesse ponto, para quem tem dificuldade de saber como que vai se alimentar, eu indico realmente uma nutricionista, porque com certeza ela vai te passar alimentos de verdade para você nutrir o seu corpo. Eu tomei bastante sopa, sopa gelada, açaí batido com beterraba. Então tem algumas sugestões aí, inclusive, que a nutricionista pode te prescrever. E aí ela vai entrar ali naquela aba de profissionais qualificados para te orientar melhor ainda. Mas organize a sua alimentação, porque para fazer isso depois é muita agonia. Quem vai estar com você às vezes não vai saber o que fazer. Evitar o estresse também é uma forma de te fazer acelerar aí os resultados desse pós quando você ficar mais tranquilo. E o último tópico que eu me atentei bastante foi de manter o corpo hidratado. Gente, é uma coisa assim impressionante. Eu que atendo bastante, eu vejo quantos pacientes têm dificuldade de beber água no pós-operatório. E assim, a água é fundamental.
Pense que o seu corpo ele perdeu sangue, ele perdeu nutrientes. Você precisa hidratar bastante aquele corpo, até para que aquele edema ele vá embora o mais rápido possível. Quando você está com o corpo desidratado e inchado, o que é que o seu corpo entende? Que você está economizando água. Então ele precisa manter a água que ele tem ali no corpo. O que é que ele faz? Ele retém. Quando você bebe bastante água, você acaba urinando mais e também filtrando mais o sangue. Vai ser uma forma de você desinflamar o seu corpo. Nosso corpo todo, ele funciona baseado também na água. Então é importante você ajudar o seu corpo a responder a esse processo inflamatório de forma hidratada, né? Para que ele consiga, de fato, cicatrizar o mais rápido possível. E aí a água, ela é fundamental. Vejo muitos pacientes com essa dificuldade, inclusive é uma forma que as pessoas acabam sofrendo mais, principalmente para quem usa aparelho, porque tem toda a questão do ressecamento do lábio. Já vi pessoas com o lábio colado no aparelho da forma que estava desidratado. Então, assim, tem que ver pelo seu peso a quantidade de água ideal para você, né? A gente pega uma média ali de 2 litros de água por dia, mas isso acaba variando de paciente para paciente. E às vezes você pode ingerir água de outras formas, né? Como no suco, água de coco e a água, de fato, a água mineral. Porque não adianta só você tomar outras coisas e o seu corpo está carente de água, desidratado por dentro. Ele vai reter e acumular mais edema. Não posso deixar de falar aqui de um ponto que foi manter a mente tranquila. Gente, o poder da mente é algo incrível. Então, se você tem crença, né? Se você tem fé, se apegue à sua fé, se apegue à sua religião. Se você gosta de ler, leia. Se você gosta de assistir filme para se distrair, assista. Faça aquilo que você consiga, de alguma forma, dominar os seus pensamentos. Se você ficar pensando em cada detalhe daquilo que você está sentindo, vai chegar um ponto, principalmente quando você estiver ali na primeira semana, no pico do edema, que vai ser algo praticamente insuportável para você. Vejo muitos pacientes sofrendo com isso porque pensam que não vão aguentar, mas normalmente crises de ansiedade atrapalham muito o processo. Quanto mais ansioso a gente fica, mais difícil é da gente conseguir se alimentar corretamente, da gente conseguir dormir e ter um sono de qualidade nessa fase já é difícil por conta do posicionamento que a gente fica, por conta da pressão no rosto, é complicado. O sono ele já está afetado. E se a sua mente estiver afetada também, vai ser muito mais complicado. Normalmente a crise de ansiedade ela vem associada a uma dificuldade respiratória, a aceleração dos batimentos cardíacos, a uma inquietude de ficar levanta, senta, deita, levanta, senta, deita. Isso é muito inquietante e frustrante, não só para a gente, como acaba afetando também as pessoas que estão ao nosso redor cuidando da gente. Então, o controle da ansiedade é algo fundamental. Se você sofre de ansiedade, oriento que você tente adotar medidas. Então, controle da respiração ajuda demais. Orar, eu orei bastante, orei muito. Eu deitava, ficava tranquilinha. Se você gosta de ouvir um determinado tipo de música, você pode colocar ali baixinho. Momentos de inquietude, eles vão acontecer. Mas se você conseguir dominar os seus pensamentos, dominar a sua respiração e acalmar a sua mente, com certeza você vai ficar mais tranquilo e conseguir passar ali por esses obstáculos de uma forma mais fácil do que muitas pessoas. Se você está passando pela ortognática agora, enquanto você está assistindo esse vídeo, eu vou pedir que você faça uma gentileza aqui. Escreve nos comentários o que é que mais está te afetando nesse pós-operatório. E o que é que você está fazendo para conseguir melhorar essa fase. Ou se você estiver precisando de uma ajudinha também, escreve aqui nos comentários que a gente vai trocando informações e vai ficando a sua experiência, o seu depoimento aqui para outras pessoas que vão passar por esse processo. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, compartilha com quem você sabe que vai fazer a cirurgia. Tenho certeza que com todas essas orientações, o seu pós-operatório de fato vai ser muito mais tranquilo. Um beijo e até o próximo vídeo.